Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre dinheiro. Dinheiro é importante. E tem um texto do livro Esperança, que o Emmanuel transmitiu através da psicografia do Chico Xavier, que ele chama a Bênção de Deus. E ele começa assim, com uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E mais em um outro local, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 14, traz assim: Venho, meus irmãos e meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. E aí ele continua assim: muitas vezes criticamos o dinheiro, maldizendo a existência. No entanto, é importante observá-lo através da justiça. O dinheiro não compra harmonia, contudo, nas mãos da caridade restaura o equilíbrio do pai de família, sobrecarregado em dívidas escabrosas. Não compra o sol, mas nas mãos da caridade obtém o cobertor destinado a aquecer o corpo enregelado dos que tremem de frio. Não compra a saúde, entretanto, nas mãos da caridade assegura proteção ao enfermo desamparado. Não compra a visão, todavia nas mãos da caridade oferece óculos aos olhos deficientes do trabalhador de parcos recursos. Não compra a euforia, contudo nas mãos da caridade improvisa a refeição devida aos companheiros que desmaiam de fome. Não compra a luz espiritual, mas nas mãos da caridade propaga a página edificante que reajusta o pensamento e que está se envolvendo em sombras. Não compra a fé. Entretanto, nas mãos da caridade, ergue a esperança, junto de corações tombados em sofrimento e penúria. Não compra a alegria. Entretanto, nas mãos da caridade, garante a consolação para aqueles que choram, suspirando por migalha de reconforto. Dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível, que nas garras da sovinice ou da crueldade é capaz de criar um infortúnio ou acobertar o vício. Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado no banco da consciência tranquila, toda vez que surja unido ao serviço e à caridade, será sempre bênção de Deus, fazendo prodígios. Bom, o mundo material depende do dinheiro. Todos os recursos que nós conseguimos é através do dinheiro. Todos os meios de troca, de pagamento, de recompensa é através do dinheiro. Recompensa material, né? Reconhecimento de trabalho. Mas o dinheiro em si e por si não é nada. Se você juntar um monte de moedas, como muita gente fazia antigamente, e colocar embaixo do colchão, quando vai querer gastar, elas já não valem mais nada, porque o dinheiro mudou, desvalorizou, e aquilo não te adiantou de nada. Tinha uma amiga minha que dizia assim: o recurso você tem que fazer circular. Se você apertar muito ele na mão, ele vaza pelos dedos. Então, quando você usa o dinheiro como recurso para ajudar, para exercer o amor, exercer a caridade, você está propiciando que as pessoas se reergam e reconstruam a sua vida. O dinheiro propicia os nossos empregos, porque quem gasta, compra alguma coisa que nós estamos produzindo.
o dinheiro propicia o desenvolvimento de tecnologias novas, de conhecimento, de faculdades. O dinheiro propicia isso tudo. Então, o dinheiro não é mau. O dinheiro faz parte das bênçãos de Deus, desde que nós o usemos bem, desde que nós façamos bom uso da sua vitalidade, da sua força, certo? Que nós é que empenhamos, nós é que empregamos. Então, uma vez aconteceu um encontro entre o Chico Xavier e uma senhora, e ela falava, nossa, eu tenho que trazer o meu marido aqui, porque ele vai gostar muito do que você está falando. E o Chico falou assim, não traga, porque ele está lá trabalhando, dando 500 empregos, é importante que ele fique lá. Se ele vier aqui, de repente ele não vai se dedicar tanto ao trabalho, tanto àquela empresa, e ela pode vir a sossobrar, vir a falir. Então é importante que a gente entenda que aquele que produz, aquele que estimula as pessoas a ganhar o seu dinheirinho, né, como trabalhador, ele se dedica de sol a sol, como produtor rural, de sol a sol. Não tem férias, não tem 13º, certo? Não tem abono de fim de ano, não tem PIS/PASEP. O que ele tem é o reconhecimento interno de que ele fez alguma coisa, de que ele construiu alguma coisa. Essa energia a gente tem que louvar, agradecer a Deus que existe. Agora a gente não pode ficar cego e achar que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, certo? O dinheiro é facilitador, mas ele não é essencial para que eu faça caridade. Eu posso fazer a caridade de 1000 maneiras. Necessariamente eu não preciso dele. Eu posso usar uma boa palavra, eu posso ajudar uma pessoa a fazer um muro que ela esteja construindo a sua casinha, eu posso ajudar uma pessoa a varrer a casa, que ela está impossibilitada de varrer a casa, eu posso ir visitar um doente que está acamado num hospital, eu posso ir compartilhar com alguém uma leitura edificante que a vista dela já não está conseguindo. Tem 1000 maneiras da gente exercer o bem. Mas a ação, sair da inércia, aquilo que eu falei no começo, sabe, no que farei de Paulo, é que é importante. Se eu pegar uma caneta, eu posso escrever um texto técnico, eu posso escrever uma carta de amor, eu posso escrever um livro de contos, eu posso escrever uma denúncia anônima. A caneta é apenas um recurso, é apenas uma ferramenta. Então, Deus nos dá as ferramentas para que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio e dizer o que faremos com esse recurso. Mas o verbo é fazer. O verbo não é vou ficar aqui achando que, nossa, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se o mundo fosse perfeito, se a humanidade fosse melhor, se o governo me ajudasse. Não. Fazer, se dispor, se empenhar, executar. Isso é amor. Caridade. Executar, criar, pôr a sua energia nas coisas para que isso facilite aos outros ter um recurso daquilo. É muito fácil, a pessoa bate na minha porta e fala assim, tem um trocado, tem um prato de comida, tem um cobertor. Se eu só der isso, eu estou sendo muito pobre na minha doação. É importante doar o prato de comida, é importante doar aquele recurso material que às vezes a pessoa realmente precisa para pegar o ônibus. Nem sempre é para ir tomar um trago na esquina ou para fumar alguma coisa. Mas é importante que eu
participe, chegue, converse, troque uma ideia, acolha a pessoa, não precisa por dentro da sala, mas seja uma pessoa amistosa, seja uma pessoa que coloque naquela energia que você está colocando, dando o trocado, o prato de comida, o copo d'água, o litro de leite, o pacote de macarrão, coloque amor, coloque consideração, que ali tem uma pessoa que não merece ser humilhada porque ela está pedindo. Certo? Então, se a gente doa, a gente não tem que ficar preocupado se vai nos faltar. Porque na medida em que doamos desinteressadamente, os recursos voltam para a gente. A bondade traz recursos para a gente. Ah, mas não é na mesma hora. Não, não é. Mas no momento em que você estiver realmente necessitado, que as suas forças não forem suficientes, a bondade vai existir, vai estender a mão para você. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é bom. E o que Ele quer é que nós reconheçamos a nossa capacidade de executar as coisas, da nossa força, da nossa perseverança, da nossa persistência, da nossa coragem de resistir aos vícios, coragem de resistir à vontade de comprar indefinidamente. Por quê? Porque isso aí tem muita gente que sofre de bipolaridade. Então, ela está na fase de euforia, ela vai lá e ela compra, ela acha aquilo maravilhoso. Depois ela acabou de sair da fase de euforia, ela olha para aquilo e fala assim, mas para que eu preciso disso? Como que eu vou pagar? Rebentei 2 cartões de crédito nisso daqui, como é que eu pago? Aí ela entra em parafuso, ela entra em depressão. Euforia, depressão. Euforia, depressão. A gente tem que ter equilíbrio nas nossas ações, equilíbrio nas nossas energias. Para isso a gente precisa pensar, se aconselhar com o nosso mentor, fazer com que a gente possa dar o melhor uso dos nossos recursos e fazer tudo com muito amor, com muita caridade, certo? De maneira que a gente possa olhar na cara dos outros, nos olhos das pessoas a quem a gente ajudou, e não ver que eles estão com raiva porque estão se sentindo humilhados, porque estão se sentindo desconfortáveis de estarem com a gente. Eles têm que perceber, da maneira que eu busquei para ajudar, de que eu estava sendo sincero em buscar amparar, não sustentar. Buscar levar a pessoa a se reerguer, mas a energia e a força para fazer isso é dele. Certo? Nós temos que dar todas as oportunidades para que as pessoas busquem melhorar, mas quem faz a melhora é cada um. Então, a gente tem que pensar nisso, buscar raciocinar sobre o que uso que eu estou fazendo dos meus recursos, não é só o dinheiro, né? E com que energia eu estou dando as coisas, tá bom? Pode ser uma aula, pode ser uma lição para profissional, pode ser um monte de coisa. De que maneira que eu estou colocando as minhas coisas em frente. É isso aí.